O ano é 2040 e você está aposentado, feliz, com uma boa situação financeira, com um ótimo dinheiro na conta e tendo realmente uma aposentadoria digna. Esse pode ser o seu futuro se você começar a tomar uma atitude agora. Então é super possível você construir um patrimônio se você der o primeiro passo. Então sejam todos muito bem-vindos. Toda quinta-feira às 11h11 temos live aqui sobre finanças e investimento. Então eu sempre estou trazendo um tema específico para trabalhar aqui com vocês, para conversar, para passar informação, para trocar ideias. Então fica o convite toda quinta-feira às 11h11. E hoje o tema da nossa live é sobre o Tesouro Renda Mais, que é um título exclusivo feito para renda na aposentadoria, tá? Esse título ainda não foi lançado pelo Tesouro Nacional, ele vai ser lançado na próxima segunda-feira, dia 30, e eu já vou trazer para vocês aqui algumas informações. Ana, William, bem-vindos. Só me confirmem se vocês estão me escutando bem, se vocês estão me ouvindo bem, porque daí eu já quero dar continuidade. Às vezes pode estar com algum problema de som, eu só quero ter certeza, tá? Então, gente, nesse mês de janeiro, né, como eu falei, as lives estão sendo agora às 11h11, porém, eu aceito aí recomendações de outros horários, né, se você achar que seria interessante um outro horário, que ficaria melhor também, eu aceito sugestões e eu estou avaliando para, né, de fato, mudar ou se eu vou manter realmente às 11h11, tá? Tá tendo uma audiência legal esse horário, tá tendo uma demanda legal. Então, por enquanto, a gente fica nesse horário, mas, como eu falei, eu aceito sugestões. Tá certo o som, gente? Você que tá me escutando aí no ao vivo, se puder me confirmar se você tá me ouvindo bem. Só para mim dar continuidade. E você que está me vendo no gravado, deixa aqui nos comentários se você pretende se aposentar, se você está se preocupando com isso, com que idade você gostaria de se aposentar, porque quando você tem clareza, né, de até que data você quer trabalhar, até que ano você quer trabalhar, fica muito mais fácil, tá certo? Bom, gente, então vamos lá, tá? Vamos lá. Eu quero passar aqui para vocês hoje um pouco sobre tesouro, né, sobre o futuro. E aí eu vou explicar primeiro o que é o Tesouro Direto, porque talvez tenha pessoas que não entendam, né, o que é. Ótimo, Ana, obrigada. Então vamos lá, o Tesouro Direto, tá? Ele é um programa do Tesouro Nacional desenvolvido em parceria com a B3 para vendas de títulos públicos. Isso assim de forma 100% online para pessoas físicas. Então, esse Tesouro Direto, ele existe desde 2002. Então, ele existe há mais de 20 anos. E eu confesso que eu, por exemplo, fiquei sabendo do Tesouro Direto quando eu tinha 32 anos. Então, faz 4 anos atrás que eu fiquei conhecendo o Tesouro Direto. Até então, eu nem sabia da existência dele. E o Tesouro Direto, ele é considerado o investimento mais seguro do país. Por quê? Porque você está emprestando dinheiro para o governo e, na pior das hipóteses, se acontecer alguma coisa, o governo tem acesso à Casa da Moeda. Ele tendo acesso à Casa da Moeda, ele pode fabricar mais dinheiro para te pagar caso aconteça algum problema. Então, perante a todas as demais instituições financeiras que a gente tem dentro do nosso país, o governo, ele é ainda o investimento, né? Emprestando para o governo, ainda é o investimento mais seguro que existe, tá? Então, o Tesouro Direto, basicamente, quando você coloca dinheiro em algum título, quando você compra algum título do Tesouro, você está emprestando dinheiro para o nosso governo e aí ele vai financiar dívida pública ou melhorias, tanto em rodovias, educação. Então ele sempre pega esse dinheiro para direcionar para alguma coisa. Assim como quando você coloca um dinheiro num CDB, esse valor também é pego para quê? Para financiar alguma coisa dentro da instituição privada, certo? Então sempre que você investe, esse dinheiro é direcionado para alguma coisa.
No caso do Tesouro Direto, é para esses fins, dívida públicas ou qualquer outras melhorias que eles tenham aí, né, listadas para esse fim, certo? E aí, dentro do Tesouro, muita gente aqui, acredito que já investe em títulos do Tesouro, porque lá dentro você vai encontrar opções para curto prazo, que é o exemplo do Tesouro Selic. Você encontra opções para médio prazo, que a gente tem algumas opções lá que vence em até 4 anos, então se adequa aí, né, a essas metas de médio prazo. E tem opções também para o longo prazo, que é o Tesouro IPCA, que até então era o mais recomendado para aposentadoria, né? Só que o que acontece? O governo já vinha há um tempo estudando a possibilidade de criar um novo título mais exclusivo para aposentadoria. Então, no final do ano passado, no final de 2002, eles anunciaram o Tesouro Renda Mais. E ele vai ser um título exclusivo realmente para você investir com o intuito de receber um dinheiro na aposentadoria. Então, ele vai ser muito similar a uma previdência privada. Você vai investindo todos os meses, quando chegar numa determinada data, você começa a receber a partir dali, tá? Mas antes, eu queria fazer aqui um exercício com vocês do seguinte. Pensa a idade que você tem hoje, né? Qual a idade que você tem hoje? E pensa como que você quer estar daqui 15 anos, daqui 20 anos. Que idade que você vai ter lá e como que você quer que seja o seu estilo de vida? Como que você quer estar vivendo daqui 15, 20 anos? Você quer seguir o mesmo padrão de vida que você tem? Você quer ter um padrão de vida melhor? O que você quer estar vivendo? Eu sei que muitas pessoas vão dizer, mas eu não sei nem se eu vou estar vivo. Mas a gente precisa se preparar para isso, porque você quer estar vivo, né? Você quer poder aproveitar o melhor que a vida tem para te proporcionar. Então, se você quer aproveitar, você precisa se preparar. E quanto antes você começar a se preparar, menos árduo, na verdade, vai ser a caminhada. Porque uma coisa é você se programar com 15, 20, 30 anos de antecedência. Outra coisa é você querer se preocupar com isso 5 anos antes de você parar de trabalhar. Então, acaba ficando muito mais pesado para você estar investindo para esse fim, se você deixa muito para cima do laço, né? É igual quando você quer comprar, sei lá, uma passagem aérea. Quando você busca com antecedência, geralmente tu tem muito mais opções e fica muito mais leve para você pagar e às vezes você consegue um preço até mais em conta. Quando você deixa muito para cima da hora, você tende a pagar um preço mais caro, você às vezes não consegue parcelar o quanto gostaria. Então dá pra gente fazer aí uma comparação bem rasa com esse tipo de coisa. Então a gente precisa pensar no futuro. Então pense como você quer estar daqui 10, 15, 20, 30 anos, tá? E aí, trazendo aqui já com vocês, né, essa parte do Tesouro, eu vou compartilhar aqui uma tela que eu peguei até do próprio Tesouro. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, o Tesouro, né, ele anunciou esse título novo aí, que é o Renda Mais. E a partir do dia 30, então da próxima segunda-feira, esse título vai estar disponível para você estar investindo. E uma pesquisa bem interessante que o próprio Tesouro trouxe, que eu achei assim bem relevante trazer aqui para vocês, é que 46% dos aposentados afirmam que o valor da aposentadoria não é o suficiente para pagar as contas e as despesas pessoais. 46% dentro dessa pesquisa. Eu acredito que seja muito mais do que isso, tá? Então, metade, né, dos aposentados atuais, basicamente, eles entendem que o que eles ganham como aposentadoria não é o suficiente para poder pagar todas as suas despesas. Dentro dessa realidade, né, sabendo que hoje, praticamente, 50% dos aposentados já não conseguem se manter com uma aposentadoria, é aquilo que eu falei. Por que tu vai esperar chegar naquele ponto para querer tomar uma decisão? Não, né? O ideal é que você faça antes. Então,
O Tesouro Renda Mais, ele veio com o intuito de ajudar você a implementar um valor na tua aposentadoria. O próprio Tesouro traz isso como se fosse uma renda extra. Ele não, você não vai investir só no Tesouro Renda Mais para sua aposentadoria, não, tá? Não é só investir nesse produto. Esse produto, ele vai servir como um suporte, como um algo a mais para sua aposentadoria. Então, isso aqui é bem importante frisar, tá? Ah, então tem esse produto, eu vou colocar meu dinheiro só ali? Não. Você vai continuar diversificando em renda variável, como por exemplo ações, fundos imobiliários. Você pode colocar também no Tesouro IPCA. Você pode também continuar diversificando no exterior ou começar a investir no exterior, né? Talvez você ainda não invista. Então, diversificar é a melhor maneira de você garantir um futuro mais próspero e digno. Não mantenha tudo num único lugar, porque é muito arriscado, tá? Então, basicamente, como que vai funcionar aqui o Tesouro, tá? Então, ele começa aí no dia 30, a partir do dia 30 vai estar disponível na plataforma. Você consegue investir nesse Tesouro Renda Mais a partir de R$30, então é um valor super acessível para você começar. E o que acontece? Dentro das opções disponíveis vão existir 8 vencimentos. Então, ao todo, terão 8 vencimentos, pelo menos para começar, tá? E esses vencimentos, eles começam já a partir de 2030. Então, a gente está em 2023, né? O primeiro vencimento começa a partir de 2030. Então, tem 7 anos. Às vezes, quem já está bem perto, né, de se aposentar, já tem esse 2030 como uma primeira opção. Depois é 2035, 2040, 2045, 2050, 55, 60 e 65. Então, por enquanto, o último título do Tesouro Renda Mais, que vai ter disponível na plataforma, ele tem vencimento em 2065, tá? Então, o que acontece? Todo mês você vai estar investindo nesse título que você escolher. Quando chegar na data de vencimento, a partir daquele momento você vai começar a receber o valor aplicado por 20 anos. Então, diferente de um Tesouro IPCA, que você simplesmente vai lá e resgata o valor, né, total no vencimento, esse aqui, o Renda Mais, você vai ter a possibilidade de, na hora que ele vencer, você receber esse valor fracionado em 20 anos. Então, por isso que eu falei que ele é muito similar a uma previdência privada, que é o que acontece também. Você pode fazer para receber em determinada quantidade de anos, tá? E aí, ok, Fran, deu 2065, então tu vai receber até 2085. Ah, mas deu 2065 e eu quero pegar 100% do valor. Eu não quero fracionar ele em 20 anos. Você pode também, tá? Não tem problema. Você tem essa escolha, você tem esse poder de decisão. E um outro detalhe importante. Assim como os outros títulos do Tesouro, esse título aqui você também pode resgatar a qualquer momento, tá? Você não precisa deixar esse dinheiro amarrado até 2065. Você pode tirar antes. Só que um ponto de observação, né? Ele é um título voltado para aposentadoria. Então, se for para colocar ali, coloque com o intuito de manter até o vencimento e não ficar tirando antes. Porque senão não compensa você ficar colocando ali. Aí você coloca em outro título, né? É muito mais viável. Outra coisa, esse título aqui, por exemplo, ele tem uma carência de 60 dias. Então, se você colocar dinheiro aqui no Renda Mais, você só pode solicitar o resgate após 60 dias. Então, não tem uma facilidade como o Tesouro Selic, que você coloca num dia útil e no próximo dia útil já está disponível, tá? Então, aqui ele tem 60 dias para ficar disponível esse valor para você, certo? Outra característica que eu achei interessante, quando você investe num título do Tesouro, você paga uma taxa de custódia para B3, que é de 0,20% ao ano. Esse título aqui, o Renda Mais, não vai ter essa taxa de custódia se você carregar, né, se você deixar o valor investido até o vencimento. Então, você fica isento dessa taxa. Acaba que gera um valor mais agregado para você.
Se você quiser tirar antes do vencimento, você vai pagar uma taxa de custódia, tá? Então, até 10 anos, se você tirar antes de 10 anos, se eu não me engano é 0,50, depois muda para 0,20, depois 0,10 e depois ele zera totalmente se você manter até o vencimento, tá? Eu vou fazer um post na próxima semana, na próxima segunda-feira, trazendo mais detalhes certinho sobre essas informações também do título, tá? Então aqui é legal você aplicar para manter até o vencimento, porque você também não paga essa taxa de custódia. E essa taxa de custódia, ele tem em todos os demais títulos do Tesouro. Ele só vai ficar isento desse título Renda Mais se você manter até a data estabelecida, tá? Que é a data de vencimento dele, certo? E tem mais um ponto importante, depois que você começa a receber esse valor, você também fica isento da taxa de custódia até 6 salários mínimos. Se você receber, né, o salário mínimo lá da frente, né, o que for na época, se você receber mais que 6 salários mínimos, daí você também vai pagar um valorzinho de taxa de custódia, mas ainda é um valor pequeno. Comparado a muitas taxas de carregamento e taxas de administração que você tem, por exemplo, em previdências privadas, acaba que é um valor baixo, tá bom? Um ponto que aqui talvez acabou não ficando tão atrativo esse título é a questão do imposto de renda. Todos os títulos do Tesouro, eles seguem uma tabela regressiva, né, do imposto de renda. Então, se você mantém por 6 meses, você paga 22,5 de IR sobre o lucro, sobre o rendimento. Se você se você deixa de 6 meses a 1 ano, você paga 20. De 1 ano a 2 anos, você paga 17,5% e acima de 2 anos, você paga 15% de imposto de renda sobre o rendimento. E esse título aqui, ele vai funcionar da mesma forma. Ele vai cobrar também 15% de imposto de renda sobre o rendimento. Dependendo da previdência privada, muitas vezes que a pessoa faz, ela consegue depois de 10 anos um pagamento de IR de apenas 10%. Então, e também aqui você não consegue usar esses valores aplicados para abater na sua declaração de imposto de renda. Então, esse ponto com relação a uma previdência privada acaba que talvez não seja tão interessante. Porém, também, né, se for para a gente parar para analisar, é difícil achar uma previdência privada que seja interessante. Eu já falei várias vezes aqui que eu não recomendo previdência privada, que você coloque todo o seu dinheiro numa previdência privada, porque grande maioria delas oferece um retorno muito baixo. Você fica muito tempo com seu dinheiro amarrado ali e geralmente esse retorno não é interessante. Não tô falando que são todas, né? Não tô falando que são todos os casos, tô dizendo que é a maioria delas, por isso que tem que saber analisar bem. E quando que uma previdência, por exemplo, é interessante? Quando você tem um patrimônio grande e você tem pessoas que dependem de você e caso você venha a falecer, o que acontece? A previdência privada, ela não vai para inventário. A previdência privada, você pode deixar pessoas, né, dependentes para estar recebendo aquele valor. Então, se acontece alguma coisa com você, esse dinheiro da previdência vai direto para os dependentes. Enquanto que investimentos, quando você tem aplicado, esse dinheiro vai para inventário. E depois só que ele é liberado para as demais pessoas. Então, esse ponto aqui também do Renda Mais não está muito claro de como que vai funcionar, mas a princípio ele vai funcionar como um investimento normal. Então, se acontece alguma coisa com você, a princípio entra para o inventário para depois se destrinchar e ver para quem que vai esse dinheiro. Você não tem esse fácil acesso como uma previdência privada. Então, se você tem pessoas que dependem de você, né, filho, esposa e tudo mais, e você quer se assegurar de alguma forma, eu recomendo que você coloque um pequeno percentual do teu patrimônio numa previdência privada, até para que, se acontecer algo contigo, essas pessoas tenham acesso a um dinheiro rapidamente e que elas consigam providenciar um inventário para ter acesso aos teus demais investimentos, tá? Fora isso, não coloque um valor muito grande em previdência, porque realmente é difícil tu achar alguma que vale a pena, tá bom?
Então, esse ponto aqui do IR, realmente, né, que está sendo oferecido no Renda Mais, não parece ser tão interessante, mas, de qualquer forma, é uma opção ainda legal para você diversificar. E, claro, né, às vezes a gente fala 5% só de imposto de renda, que é diferente de uma previdência privada, porque numa previdência privada tu consegue 10%, né, que tu vai pagar de IR, e aqui tu vai pagar 15% depois de 2 anos. 5% no decorrer aí de 15, 20 anos é bem significativo. Por isso que é importante a diversificação. Não vai manter tudo aqui, você consegue diversificar em outros investimentos e assim você também consegue aliviar um pouco a cobrança dessas taxas, tá? E assim, né, esse título ele foi criado realmente para trazer uma certa segurança para o investidor, para facilitar. E pelo fato de ter uma característica muito similar a uma previdência privada, ele tem um acesso muito fácil, né? Porque você consegue começar a investir aí a partir de R$30. Então, o próprio Tesouro colocou que o foco deles, principalmente com esse tipo de produto, é atender autônomos, né? Pessoas que são autônomas, que querem criar aí uma renda extra para sua aposentadoria. E também pessoas que ganham de até 2 ou 3 salários mínimos, que são pessoas com uma renda um pouco menor. Então, o intuito deles aqui mesmo é atingir mais esse público, né, de pessoas. Mas é claro, isso aqui serve para todos, né? Todos que tiverem interesse em diversificar um pouco seus investimentos, em aproveitar aí um produto diferente para estar colocando seu dinheiro, é super bem-vindo, tá? É super válido. Se você quiser tirar esse produto antes do vencimento, você também vai poder tirar tranquilamente, como eu até falei no início, porém você vai sofrer a marcação a mercado. Então, o que acontece? Você vai ter que ficar atento para ver se na hora que você quiser tirar esse dinheiro antes do prazo, se o teu rendimento não vai estar negativo. Então, isso se chama marcação a mercado. Dependendo de quanto o mercado está avaliando esse título no dia, você pode ter um rendimento maior ou menor. Então, por isso que sempre nesse tipo de produto que é vinculado à inflação, é importante você manter até o vencimento. E aí eu quero trazer um cálculo aqui para vocês que eu fiz, que eu achei bem interessante, achei bem relevante trazer, porque o próprio Tesouro, ele faz um cálculo, tá? Para mostrar quanto que você teria lá na frente se você deixasse esse dinheiro aplicado por um determinado período de tempo. Aqui eu fiz um cálculo simples, tá? Num site onde que a gente só faz o cálculos para juros compostos, para ver quanto que você teria daqui 30 anos. E depois eu vou fazer essa comparação com o Tesouro Renda Mais, tá bom? Então, vamos supor que agora, inicialmente, você aplicasse R$490 e todos os meses, por 30 anos, você colocasse R$490, tá? Dentro disso, você conseguiria aí, vamos supor, uma média de 1% de taxa de retorno, né, mensal. Aqui eu não estou considerando a inflação, eu só tô pegando 1% por mês, mas eu não tô fazendo acima da inflação nada disso, tá? É só uma taxa de juros mensal mesmo de 1%. E você deixasse esse dinheiro aplicado aí por 30 anos. No final de 30 anos, se você mantivesse 490 todo mês, sem nenhum reajuste, sem nada, você teria de total teu investido, teu capital, R$176.890, tá? Dinheiro que você aplicou. É os 490 que tu colocou ali por 360 meses. Só de juros compostos, né? Os juros trabalhando em cima do teu dinheiro, você teria R$1.503.257,75, tá? Só de juros trabalhando em cima do teu dinheiro. Por isso que eu falei, quanto antes você começar, melhor, porque mais os juros compostos vai trabalhar em cima do teu dinheiro e mais leve fica o caminho, porque você coloca um valor pequeno, 490 é um valor considerado baixo, e aí você, no decorrer do tempo, você vai conseguir acumular aí R$1.730.147,75, tá? Então chegou, nós estamos em 2023,
chegou em 2053, você fez exatamente isso aqui e você tem lá aproximadamente 1.700.000 para você aproveitar, vamos supor, a sua aposentadoria. Lembrando que esse valor não está corrigido pela inflação, tá? Se a gente for corrigir esse valor pela inflação, com certeza ele vai reduzir muito mais do que a metade, mas é só para você ter uma noção e eu poder trazer valores mais ou menos aproximados aqui para você. Então, se você pegar esse mesmo valor de 1.700.000 e deixar ele aplicado depois, né, que completar os 30 anos, aplicados a um rendimento de 1% ao mês, você preserva o seu capital e você tem todo mês ali um valor de 17.301 para você viver, tá? Então, você mantém o seu patrimônio ali aplicado, bonitinho, e todo mês ele vai estar te gerando 17.301. Isso se você conseguir uma taxa de retorno de 1%. Fran, aonde que eu consigo essa taxa de 1%? Depende. Você pode aplicar em títulos de renda fixa, em ações, em fundos imobiliários, no exterior. Então, não é um único produto que vai te trazer um retorno de 1%. E sim um acúmulo, vários produtos juntos que vão te trazer um retorno de 1%, tá? Ou mais ou menos do que 1%, vai depender. Então, o que acontece? Chegou lá, em 2053, você tem 1.730.000 e você tá tendo aí, recebendo todo mês 17.301. É uma possibilidade, só para você ver o acúmulo de quanto daria isso e para você ver o quanto os juros compostos trabalham aí ao teu favor. Agora eu vou te mostrar a simulação do Tesouro com relação a essa possibilidade do Renda Mais, tá? Então, o Tesouro ainda não liberou um simulador para a gente fazer os cálculos, né? Para ver quanto que daria isso no futuro. A gente não tem nenhuma informação prática dentro do site do Tesouro. Ele só realmente apresentou um documento, fazendo por escrito, né, um PDF, mostrando alguns exemplos de rentabilidade. Então, não tem como a gente calcular exatamente quanto que vai gerar isso. Mas, o que ele apresentou nesse PDF, né, para os investidores? Um exemplo, se você investir 490 por mês, após 30 anos, você vai receber aí aproximadamente R$4.000 por mês pelos próximos 20 anos. Então, se você se aposentar em 2065, até 2085, você vai ter aí R$4.000 por mês, corrigidos pela inflação. Isso aqui é importante frisar, porque aqui o próprio Tesouro falou que esse dinheiro vai ser corrigido pela inflação. E aí, por que eu trouxe esse cálculo? Porque às vezes, se tu parar para pensar, naquele slide que eu mostrei antes, você teria um retorno de 17.000, certo? Por mês. E aqui, o mesmo padrão de cálculo está dizendo que você vai ter um retorno de 4.000. Só que o que acontece? Aqueles 17.000 que eu apresentei para vocês no slide anterior, ele não está corrigido pela inflação. Então, de fato, daqui 30 anos, 17.000 não vão valer 17.000. Provavelmente eles vão estar aí na casa dos 5.000 mesmo, né? 4.000, que é o próprio Tesouro aqui está sugerindo. Então a gente sempre tem que se alertar a esse tipo de situação. Ok, eu vou ter X milhões acumulados daqui 30 anos, mas quanto que isso de fato vai valer? Quanto que isso vai estar a valor presente? Tá? Então aqui nesse cálculo do Tesouro, considerando esses R$490, esses 4.000 que você vai receber por mês já está corrigido a valor presente. Então, já é realmente o quanto que esse valor total vai estar valendo daqui 30 anos, tá? Deixa eu fechar. Opa! Então, deixa eu tirar aqui. Então, eu trouxe esses dois valores mais para vocês terem uma ideia do quanto você iria acumular, né, daqui 30 anos aplicando esse valor, o quanto que aparentemente você vai receber, não considerando a inflação. E aqui nesse cálculo do Tesouro, possivelmente, né, como eles falaram que já está corrigido a valor presente, já seria o valor corrigido na época, né, já seria o valor que você iria receber daqui 30 anos, tá?
E aí, se você for fazer o cálculo de 4 mil, que seria o valor que você iria receber por mês, né? Mais não, né? Multiplicado por 240 meses, né? Que seria os 20 anos que você iria ficar recebendo esse valor, a gente teria aqui um total de 960 mil reais, tá? Para você viver pelos próximos 20 anos. É bom, não é? É interessante? Depende da tua realidade, depende da tua situação financeira. Então, como eu falei, não dá para ficar só à mercê desse tipo de investimento, né? Então, é legal botar um valor ali? Com certeza. Para você diversificar? Com certeza. Mas não dá para ficar só ali, tá? Então, na próxima segunda-feira, esse tipo de produto vai estar disponível na plataforma do Tesouro. Eu vou trazer um post com mais detalhes para vocês, para deixar algo por escrito, mais visual para vocês estarem vendo. Vou estar falando sobre isso também. E hoje, realmente, o meu foco maior aqui foi trazer para vocês como que vai funcionar, alguns cálculos para vocês analisarem se é ou não é interessante. Eu, particularmente, achei um produto bem legal, bem interessante. Com certeza eu vou estar investindo nele. Inclusive, tenho clientes de mentoria em investimento que até prorrogaram a sessão, porque a gente está esperando sair esse título Renda Mais, para daí ver como vai funcionar e daí ver se a pessoa vai querer aplicar nele ou não. Então, eu acho que vai ser bacana, eu acho que vai ser um produto bem interessante para estar diversificando aí na sua carteira, tá bom? Então, gente, era isso, tá? Na próxima quinta-feira, estou aqui novamente às 11h11 para trazer mais um conteúdo relevante aí para vocês sobre finanças e investimento. E se vocês tiverem qualquer dúvida, eu sempre estou abrindo caixinhas de pergunta nos meus stories. Se você quiser saber alguma coisa mais focada na área de finanças, organização, investimento, manda lá que eu vou estar te respondendo, tá certo? Ótima quinta-feira para vocês e até mais!